Professor Rodrigo Monteiro, promotor de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, professor, mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória e doutorando pela Universidade de Salamanca. Também é membro fundador do IDASAN e nos abrilhantará com a análise do tema da improbidade administrativa como infração disciplinar. Vamos lá. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar presente nesse evento. Quero agradecer ao professor José Roberto Pimenta pela forma brilhante com que dirige o IDASAN e a idealização não só do evento, mas como do próprio Instituto. É um instituto que estava faltando no direito administrativo brasileiro, composto pelas melhores cabeças, pelos melhores pensadores do direito administrativo brasileiro. Para mim é uma honra estar presente, sinto lisonjeado em estar presente, estar ao lado de pessoas que eu conhecia só dos livros, que estavam nas minhas prateleiras, e hoje tenho a oportunidade de estar aqui debatendo com muitos deles. Então, quero parabenizar o professor Zé Roberto, quero agradecer ao professor Antônio Rodrigo pelo convite, fiquei extremamente lisonjeado com o convite. Na hora que me convidou, a agenda apertada esse final de ano, independente do dia, se fosse sábado, domingo, meia-noite, eu teria aceitado o convite, que para mim aqui é motivo de alegria poder compartilhar esses minutos, essas horas falando sobre direito administrativo. Quero cumprimentar o professor Giovanni Menicucci, alegria também estar conhecendo Vossa Excelência, professora Fernanda Fritoli igualmente, e cumprimentar em especial o professor Ricardo Marcondes. Estou aqui, fiz várias anotações, eu acho que só as minhas ponderações vão acabar com todo o tempo ao final das exposições. Fiquei assim encantado com a forma didática de apresentar o tema, e o que me chamou mais a atenção foi um tema sendo tratado por alguém que gosta do tema e que ainda tem a capacidade de indignação, que é o que falta para nós hoje, é o que nos falta. Eu conversando essa semana com um colega, você pode ser um bom promotor de patrimônio público, outro colega porque você é estudioso. Não. O que define hoje o profissional do direito nessa área de atuação, sobretudo quem está do lado de cada mesa, né, nos órgãos de controle, professor Zé Roberto, é a capacidade de indignação. Se nós perdermos a capacidade de indignação, precisamos fazer o que um professor meu do mestrado falava comigo: devolver o Brasil para os índios e pedir desculpa. Porque temos que devolver para onde veio, pedir desculpa para ver se a gente tem um Brasil melhor. Então, ainda precisamos nos indignar. E, graças a Deus, eu ainda consigo me indignar com algumas coisas, com algumas situações, quando se trata, sobretudo, da lei de improbidade, que é um tema que eu gosto muito de estudar, é um tema prazeroso. Muitos amigos ficam: como é que você dá conta? Enquanto alguns amigos vão correr, outros vão pedalar, outros vão para academia, eu vou estudar. Então, hoje, estudar a lei de improbidade é algo que, para mim, é prazeroso, é algo que é difícil de explicar até para minha esposa e para os meus filhos, que eles não conseguem compreender, isso gera um conflito interno. Mas, enfim, é algo prazeroso. Vamos começar, vamos entrar no tema que me foi proposto: improbidade administrativa como infração disciplinar. Esse é um tema muito interessante, muito interessante. Ele guarda relação com o dispositivo do artigo 132, inciso 4 da Lei 8.112 e outras legislações estaduais. Para quem não se lembra, a Lei 8.112 é a lei que regulamenta a vida funcional, é o estatuto funcional dos servidores públicos federais brasileiros. Então, nós temos a Lei 8.112 em nível federal e temos várias leis estaduais e municipais que regulam a vida funcional do servidor. Essas legislações vão tratar de infrações administrativas, de prazos de posse, nomeação, exercício, vacância de cargo, prescrição, enfim, é a lei que trata da vida funcional de cada um. E o que esse artigo 132, inciso 4 da Lei 8.112, ele fala para a gente? Será punido com a pena de demissão quem praticar ato de improbidade administrativa. Será punido com a pena de demissão quem praticar ato de improbidade. Para mim é uma leitura simples, objetiva, que não comporta uma interpretação subjetiva. Só que eu tenho visto nos últimos anos tantas interpretações subjetivas de dispositivos objetivos que é importante falar sobre isso. Penso que era um dispositivo que eu nem precisava estar aqui falando.
de tão literal que é a sua dicção, a sua redação. Só que, em razão de alguns entendimentos doutrinários, alguns colegas estão entendendo que só vai ser possível a aplicação da sanção de demissão quando houver prática dolosa de improbidade, afastando a improbidade culposa, sobretudo aquela prevista no artigo, especialmente, né, a prevista no artigo 10 da Lei de Improbidade. Então, vamos lá. A lei fala em prática de improbidade para sanção de demissão. Alguns intérpretes passaram a compreender que somente vai haver a demissão se a improbidade for dolosa. Então, vamos explicar por que esse entendimento e por que nós não concordamos com esse entendimento. Para começar, na verdade, são 4 tipos de improbidade, né? Artigo 9º, artigo 10, artigo 10A e artigo 11. O artigo 10A não nos interessa muito, porque na prática eu nunca vi isso acontecer, que é a prática de improbidade em razão de concessão de benefícios tributários e fiscais indevidos. Tanto é que no projeto de lei 10.887 de 2018, esse artigo 10A vai deixar de existir. Vai ser só um tipo do artigo 10, se não me falha a memória. Não quero nem entrar nessa seara do PL 10.887, porque ele foi substituído por um substitutivo que destruiu a ideia da lei de improbidade. Enfim, podemos falar disso em outro momento. Então, nós temos 3 atos de improbidade que nos interessam. Artigo 9º, ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito. Artigo 10, ato de improbidade que gera prejuízo ao erário. E artigo 11, ato de improbidade vinculado à violação aos princípios regentes da administração pública. O STJ é pacífico e a dicção dos dispositivos também leva a esse entendimento que, para aplicação ou para a ocorrência de ato de improbidade na forma do artigo 9º, somente a título de dolo. Somente a título de dolo. Não cabe improbidade culposa que gera enriquecimento ilícito. No artigo 10, que é a improbidade que gera prejuízo ao erário, a própria lei fala agir de forma dolosa ou culposa. Logo, há improbidade de forma culposa na forma do artigo 10. E o artigo 11, que trata da violação aos princípios regentes da administração pública, tal qual o artigo 9º, só permite a sanção a título de dolo. Então, nós temos artigo 9º e 11, somente sanção a título de dolo, e artigo 10, sanção a título de dolo e culpa. Então, a questão aqui que a gente tem que tratar é se caberia a aplicação da sanção de demissão quando o servidor público cometesse um ato de improbidade culposo. Essa é a questão. Parte da doutrina entende que sim e parte da doutrina entende que não. Eu me filio à posição de que é possível sim a aplicação da sanção de demissão de acordo com do 132.4, prática de ato de improbidade. Agora, como diz o professor Ricardo Marcones, é qualquer ato de improbidade que vai gerar aplicação de demissão? Não. Temos que ver uma relação de razoabilidade, uma adequação entre a conduta praticada e a sanção a ser aplicada. Não é qualquer ato de improbidade que vai gerar a aplicação de sanção de demissão. Mas quem que faz essa razoabilidade, Rodrigo? Quem faz essa aferição? É a autoridade competente para aplicar a sanção. E se entender que essa aplicação de sanção ela é desproporcional. Como bem disse o professor Ricardo, e eu já faço minhas as palavras dele, o Poder Judiciário tem sim que intervir quando houver razoabilidade e discrepância, porque não raro, no que ele chamou de, citando o professor Gordilho, de administração paralela, o sistema é utilizado para pressionar, para perseguir aquelas pessoas que estão contra o próprio sistema. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Um denunciante, ele é perseguido, ele é processado simplesmente por se opor a uma conduta que está acontecendo na administração pública. Então, é preciso criar esses mecanismos de proteção aos direitos fundamentais. E se a própria administração pública não é capaz de proteger esses direitos fundamentais, cabe sim ao judiciário. Se não couber ao judiciário, vai caber a quem? Estaremos num estado antidemocrático, num estado impositivo, e o Poder Judiciário está aqui sim para corrigir essas impropriedades. Mas vamos lá. Pesquisando essa matéria, pesquisando o assunto para tratar aqui com vocês hoje, eu cheguei à conclusão que um dos fundamentos mais fortes para embasar essa tese de que só cabe a demissão se a improbidade for dolosa é um parecer da AGU,
parecer número 03/1999, 03 de 1999. Já se vão mais de 20 anos. Nesse parecer não vinculante, observação, um parecer que não vincula, a AGU externou que só caberia a demissão se a improbidade fosse dolosa. Então, meus amigos, a fundamentação de quem defende essa tese, fundamentação normativa, está basicamente nesse parecer da AGU. Agora, repito, cabe a aplicação de sanção se a improbidade for culposa? Penso que sim. Agora, é qualquer improbidade culposa que vai levar à aplicação da sanção? É óbvio que não. Eu vou me valer de um argumento trazido pelo professor Ricardo, eu vou contar uma história que não é verdade, tá? Não é verdade, é um fato hipotético que não aconteceu. Imagina que um presidente de uma autarquia previdenciária, Instituto de Previdência do município de São Paulo, ele tem lá, ele é diretor, na verdade, diretor de investimentos. Você pega normalmente um instituto de previdência, a estrutura dele é mais ou menos assim: presidente e alguns diretores, diretor de benefício, diretor jurídico, e tem um diretor que é o diretor de investimentos, é o cara que toma conta do dinheiro e faz investimento no mercado, enfim. Então o cara pegou, sei lá, 50 milhões do Instituto de Previdência do município de São Paulo, professor Ricardo, e fez uma aplicação na Bolsa de Valores em um papel totalmente desconhecido, através de uma corretora totalmente desconhecido, algo com risco absurdamente alto, que certamente ele não faria se o dinheiro fosse dele. Ele não faria. Aí acontece o quê? Um prejuízo de 50 milhões. Para mim, o dolo ali está quase que carimbado, mas eu não consegui provar o dolo, de que houve um enriquecimento ilícito, que houve um benefício. A culpa, a negligência ou a imprudência do presidente ou do diretor de benefício está estampada. Então, é uma improbidade culposa com culpa gravíssima. Com culpa gravíssima. Então, nesse caso, hipoteticamente, caso hipotético, instaurado um PAD para apurar circunstâncias em que esse investimento foi realizado, caberia a sanção de demissão? Caberia a sanção de demissão? Um prejuízo de 50 milhões de reais para uma autarquia, numa culpa extremamente grave? Penso que sim, penso que sim. Então, repito, não é qualquer ato de improbidade culposo ou mesmo doloso que vai levar à aplicação de sanção. Isso tem que ser analisado com base nas circunstâncias do caso concreto e com base em razoabilidade, bom senso. E se não houver razoabilidade, quem vai dizer o que é razoável é o Poder Judiciário. Não tem jeito, é o Poder Judiciário que vai ter que trazer essa definição. Eu fiz uma pesquisa por amostragem, eu peguei um estado de cada região brasileira. Um estado, metodologicamente escolhi fazer assim, de cada região brasileira, para analisar como que as leis estaduais, as leis orgânicas estaduais, tratam da matéria. Como trata da matéria? Vamos lá. Aqui no meu estado, Espírito Santo, a lei complementar 46/94, ela fala que é possível a demissão com base em ato de improbidade, e não fala mais nada. E não fala mais nada. Logo, defendo que cabe sim a aplicação da sanção de demissão em qualquer tipo de improbidade, culposa ou dolosa. A Lei 10.261 de 68, em São Paulo, do estado de São Paulo, em seu artigo 256, trata dos casos de aplicação de demissão e não fala nada da improbidade. Então, São Paulo, estado de São Paulo, é silente em relação à prática de improbidade como causa de demissão. No Rio Grande do Sul, a Lei Complementar 10.098 de 1994, artigo 191, inciso 6, também permite a aplicação de pena de demissão em prática de improbidade. Indo para a região Nordeste, a Lei 6677 de 94, no artigo 192, inciso 4, do Estado da Bahia, fala que cabe demissão por ato de improbidade e não faz ressalva. No Amazonas, também, tal qual São Paulo, a Lei 1762/86, ela é silente, não fala nada. Minas Gerais, peguei mais um estado do Sudeste, um estado grande, referência, que a Lei 896/52 também é silente. Agora, chama atenção a lei do estado de Goiás.
que é um paradigma que nós precisamos analisar. A lei número 2756 de 2020 é uma legislação nova. Ela tem 2 dispositivos que trata da improbidade como infração disciplinar passíveis de sanção disciplinar. No artigo 202, inciso 51, ela fala o seguinte: se a improbidade for culposa, caberá pena de suspensão de 61 a 90 dias. Isso em Goiás. Se a improbidade for culposa, haverá pena de suspensão, ainda delimita o prazo, de 61 a 90 dias. E se a improbidade for dolosa, caberá pena de demissão. Então, aqui, como em Goiás, a lei escolheu isso, e nós vivemos no Estado democrático de direito, vivemos no Estado baseado no poder soberano, que todo poder emana do povo e que o exerce por meio de seus representantes. Então, quando o representante eleito pelo povo disse na legislação que a improbidade culposa vai dar suspensão e a dolosa demissão, eu tenho que interpretar que aquela ali é vontade do povo. Então, em Goiás, tem essa excepcionalidade, porque a lei autoriza. Então, no estado de Goiás, a improbidade culposa gera suspensão e a improbidade dolosa gera demissão. Agora, em todas as leis que eu analisei, professor Zé Roberto, todas, existe um inciso que fala assim: é aplicada a pena de demissão quando houver uso irregular de dinheiros públicos. Uso irregular de dinheiros públicos. O que é o uso irregular do dinheiro público que não seja o uso culposo do dinheiro público? Que se adequa ao caso do diretor de investimento dessa autarquia. Quando ele investe o dinheiro público, faz um investimento completamente equivocado, que com o dinheiro dele ele não faria, ninguém em sã consciência faria, ele fez uso indevido do dinheiro público. Então, se todas as legislações permitem a prática de demissão por uma conduta aparentemente culposa, seria meio que contraditório eu falar assim: olha, não pode demitir em razão de improbidade culposa. Então, é uma interpretação que causa uma restrição que o legislador não quis trazer essa restrição. E você interpretar dessa forma é você fechar os olhos para as mazelas e os problemas causados na administração pública brasileira pelo mau uso do dinheiro público. Hoje eu faço doutorado, eu estou tratando de participação popular, enfim, controle com foco em corrupção e em ineficiência administrativa. Então, se o professor Fernando, o professor Ricardo, o professor Giovanni me perguntar: Rodrigo, hoje no Brasil você acha que o maior gargalo, o ralo do dinheiro público, está na corrupção ou está no mau uso do dinheiro? Eu falo: eu não sei. Eu não sei aonde que o dinheiro vai mais embora, se é na corrupção ou se é no mau uso. O professor Juarez Freitas tem uma expressão muito interessante, que ele fala que a administração pública, o administrador público ele é dotado de poder discricionário. Só que essa discricionariedade precisa ser uma discricionariedade legítima, o que eu chamo de discricionariedade constitucional. E nós vemos no dia a dia, sobretudo em administrações públicas menores, em que há uma ausência de um corpo técnico mais efetivo, o dinheiro público sendo literalmente rasgado. O dinheiro público sendo rasgado. Vimos agora em tempos de pandemia, contratações absurdas, feitas com base na pandemia, com argumento na pandemia, em que o professor Giovanni, prefeito da cidade X, faz uma aquisição de 50 milhões de reais de respiradores de uma empresa que nunca vendeu um respirador na vida, que nunca vendeu, que vendia vinho, que vendia perfumes importados, e de uma hora para outra começou a vender respirador. Gente, vender respirador não é igual vender uma caneta azul. Demanda uma complexidade, demanda uma expertise, demanda um aparato técnico, um acompanhamento posterior. Então, você não pode, eu agi, não tinha dolo. Tudo bem, tá? Para mim, o dolo ali, como diz o STJ, para mim o dolo é genérico. Agora, não tem dolo, a culpa está caracterizada. E querer afastar, como querem agora, a improbidade culposa da lei de improbidade é fechar os olhos
para um país em que há uma discrepância social, em que o dinheiro público é jogado no lixo e as políticas públicas essenciais à manutenção da dignidade humana são relegadas porque não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro. E eu, partindo para a finalização, professor Zé Roberto, há uns anos atrás eu participei de um evento, de uma associação de prefeitos me chamou para falar no evento. Eu acho que eles chamaram a pessoa errada, mas tudo bem, não gostaram do que eu falo. Como disse o professor Ricardo, todo mundo é adulto, interpreta como quer, se gostar bem, também se não gostar, amém. Mas um prefeito falou uma frase que eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci. Ele falou assim, para todos os outros prefeitos: dinheiro tem. O problema é que nós gastamos mal. Não foi eu que falei, não foi um órgão de controle, foi o presidente da Associação de Prefeitos, à época. Dinheiro tem. O problema é que nós gastamos mal. E quando ele fala nós gastamos mal, eu faço uma dupla interpretação. Nós gastamos mal porque a gente desvia e nós gastamos mal porque a gente gasta mal, gasta errado. Então eu volto. Qual o maior problema da gestão brasileira? É a corrupção ou é o mau uso? Então, se eu fechar o olho para o mau uso do dinheiro público, essas mazelas a que eu me referi só tendem a crescer. E, por fim, ainda falando de pena de demissão, já partindo para o meu encerramento, eu só gostaria de lembrar que a pena de demissão a ser aplicada em PAD em caso de improbidade ou qualquer outro tipo de sanção, ou qualquer outro tipo de fato que gera demissão, ela independe de prévia ação judicial. Então, eu não preciso ter uma ação de improbidade transitada em julgado para que haja aplicação da sanção de demissão com base na prática de ato de improbidade. Essa é uma decisão agora de março de 2020, eu anotei aqui em algum lugar, mandado de segurança 21.708 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Herman Benjamin, publicado no dia 10 de março de 2020. Então, repetindo, eu não preciso, para aplicar a sanção de demissão em PAD em razão da prática de ato de improbidade, que haja uma ação de improbidade. Até porque a ação de improbidade, com essa fase dúplice, ela demora 5, 6, 8, 10 anos. 5, 6, 8, 10 anos. Eu sempre levo para a sala de aula para falar de ineficiência administrativa, uma ação de improbidade que eu propus contra um prefeito e um procurador municipal que nunca colocou o pé no município, e ele foi contratado para defender o prefeito nas ações de improbidade do prefeito. Então, era um advogado pago com dinheiro público. Eu propus essa ação em outubro de 2009. Outubro de 2009. Essa ação ainda não transitou em julgado. Essa ação ainda não transitou em julgado. 2 réus. Não é que é montoeira de réu, não. 2 réus. O negócio vai tramitando, e o Poder Judiciário parece que tem medo de dar sentença em improbidade. Às vezes está em cima da pilha, bota para baixo de novo. A sentença saiu agora, o ano final de 2019, está em grau de recurso. Então, está indo para 11 anos, uma açãozinha simples, que na minha leitura caberia até julgamento antecipado da lide, de tão claro que eram as provas. Mas, enfim, eu agradeço a oportunidade, agradeço a disponibilidade, peço desculpa pela minha empolgação, mas quando eu trato desse assunto de desvio de dinheiro público, isso me incomoda, eu sou ainda apaixonado pelo tema, ainda tenho a capacidade de me indignar, e é essa indignação que eu trago para os meus estudos, eu trago para a academia, sempre tentando produzir alguma coisa, algum estudo, algum artigo, enfim, eu tenho um livro de improbidade que eu trato disso também, sempre tentando trazer alguma coisa que tente contribuir com o Estado brasileiro, com a sociedade brasileira, mas sempre respeitando direitos e garantias fundamentais, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ninguém quer que, em nome de uma pseudo-defesa do Estado, arbitrariedades sejam cometidas. Então, defendo sempre que o investigado, o réu, enfim, tenha todos os direitos fundamentais preservados, mas que a lei de improbidade, as sanções administrativas sejam aplicadas para que haja, para que a gente possa, não vou falar matar a cobra. Se você tem uma cobrinha desse tamanho no seu quintal, e ela é uma cobra venenosa, você dá logo uma paulada, com uma vassourada nela, você vai acabar com o problema. Se ela virar uma jiboia de 5, começa a virar uma motosserra. Então, vamos evitar a motosserra. Vamos inibir a cobra, que a cobra cresça quando ela está pequena. E as sanções administrativas se prestam para isso. Porque a sanção ela tem a função repressiva e, acima de tudo, a função pedagógica.
Então, se nós temos um setor de uma gestão qualquer, com 10 servidores, e temos um que é uma cobra danosa e aquele não é punido, o exemplo negativo vai contaminar os demais. Então, se nós temos um que é punido e regularmente respeitado os direitos fundamentais, os outros nós vamos pensar, opa, não vou fazer porque João foi punido. Ainda que eu queira, não vou fazer. Então, temos que trazer as infrações, a aplicação de sanções disciplinares com responsabilidade, com compromisso, sobretudo em razão de seu efeito pedagógico, interno e externo. Pedagógico para os colegas e externo perante a sociedade, perante aquele microsistema que tem a ver com aquele fato. Ok? Eu peço desculpas se eu extrapolei meu tempo. Enfim, estou à disposição para as perguntas e repito, foi um prazer estar aqui com os senhores e com as senhoras. Espero ter outras oportunidades como essa. Muitíssimo obrigado. Daqui a pouco estou aberto às perguntas.